Olá, gente. Para quem me conhece, sabe que eu adoro mexer em planilhas. Então, eu vou dar uma dica aqui de uma função super prática, super útil, que é a função import range. Para que ela serve? Ela serve para você importar dados de uma planilha em outra. Então, você monta uma planilha de consolidação ou uma planilha para ficar recebendo dados de uma forma mais tranquila, né? Então, olha só, imagina que eu tenho uma planilha aqui, origem 1, uma planilha origem 2, eu quero que os dados dessas planilhas fiquem numa terceira. Então, essa terceira vai ficar importando os dados da planilha. Então, eu vou jogar aqui os dados da origem 1. Como é que funciona a função import range? Então, você vai colocar a função numa célula e a partir daquela célula ele traz uma faixa de dados de uma outra planilha. A função import range funciona assim, né? Igual import range, aqui a planilha import range, ó, importar dados de outra planilha. São só dois parâmetros que você tem que passar. O primeiro deles é a URL, entre aspas, tá? Entre aspas, a URL da planilha de origem. Então, vou pegar aqui a planilha origem 1, e ó, aqui em cima, pessoal, o endereço dela aqui no alto, você vai copiar o endereço aqui do alto, vou dar um copiar, Ctrl C, cola aqui dentro das aspas, Ctrl V, tá? Então tá aqui, ó, que é o endereço da planilha. Depois das aspas, bate um ponto e vírgula para o próximo parâmetro, que também vem entre aspas. E aí você vai dar a faixa da planilha onde você vai querer pegar. Então, lá da planilha, você tem que pegar a página. Então tá aqui, ó, tô pegando dessa página. Se for um nome longo, alguma coisa, copia e cola para não dar problema. Ó, vou colar. E aí, exclamação. E aí, a região que você quer pegar. No meu caso aqui, eu quero da célula A1, né? Dois pontos, e até a célula final. Olha só, eu quero fazer uma coisa bem dinâmica. Se eu colocar aqui B3, né, vou dar Enter aqui, ó, da célula A1 até a B3. Então, vou dar Enter. Ele sempre pede, né, ele sempre pede autorização. Então, ele aparece erro é normal, separa o mouse, ó, conectar as planilhas, pedir acesso. Permitir acesso. Apertou permitir acesso, ele puxa os dados daquela planilha, tá vendo? Como eu só pedi até o B3, ele parou aqui na cidade 2, tá vendo? Ele foi até a B3, tá? Ah, se eu quiser que ele vá puxando sem problema nenhum, aqui na fórmula você pode omitir a linha. Então, se eu colocar sem a linha aqui, se eu falar assim, ó, do A1 até a coluna B, coluna C, D, o quanto você quiser puxar, você dá Enter aqui, ele vai puxar tudo que está lá, tá? Então, olha só, aqui parou no F. Se eu voltar na planilha 1, botar aqui G, né? Instalei aqui. A hora que eu puxar aqui, ele vai trazer o G. Só toma cuidado com um erro muito comum, pessoal. Dois erros comuns. Você pode errar a posição. De repente, você digitou errado aqui o nome da página, né? Vou tirar o S aqui de dados, ó. Vou bater Enter. Aí ele vai dar um erro, né? Mas aí, tá vendo? Sempre que aparece o vermelhinho aqui, você pode parar, ó, não foi possível encontrar o intervalo ou a página pedida, porque eu errei o nome. Então, isso é bem comum. E o outro erro comum que pode acontecer é o seguinte: você tem uma célula preenchida, por exemplo, aqui embaixo, eu vou digitar qualquer coisa aqui, eu vou botar uma letrinha aqui, ó, uma letra C aqui, dá Enter. Tá vendo só? Se você tem alguma informação aqui embaixo, ele reclama. Olha aqui em cima, ó. O erro que ele te dá é: o resultado da matriz não foi expandido porque substituiria os dados da A14. Então, ó, aqui na célula 14 eu coloquei uma informação. Então, ele não consegue importar porque ele vai sobrepor essa célula. Então, o que você faz? Você só apaga o valor que está ali, que ele volta a funcionar. Então, às vezes, se tem alguma informação preenchida aqui embaixo, ele não importa, mas ele avisa, ele dá o erro. Olha, na célula tal da tua planilha tem uma coisa e está dificultando. Para importar a próxima, se você fez as planilhas num certo padrão, o que, que a gente faz? A gente vai duplicar essa planilha, que eu vou pegar e vou duplicar ela para fazer a origem 2. Então, ó, clicar aqui, mudar para a origem 2. Como as planilhas estão iguais, né, no mesmo layout, você só precisa atualizar o endereço da planilha, porque
a região que vai ser importada é a mesma. Então, vai aqui na origem 2, vou copiar a URL e vou substituir a URL da segunda aqui, ó, Ctrl V, vou dar Enter, ele vai pedir autorização, né, vai dar o erro de referência, permitir acesso, e aí ele traz a outra. Daqui para frente, ela vai funcionar sem problema nenhum. Alterou as origens, essa de consolidação fica alterada.